Bem-vindos ao RotaCast, o podcast do C3 Clube da Construção Civil. Eu me chamo Marcelo Novaes, eu vou apresentar hoje para vocês uma conversa com o Eduardo Funahashi, engenheiro da DESEC, e o Luciano Amaral, o diretor da Banks Incorporadora. Eu vou ter comigo aqui o Guilherme, nosso diretor técnico da Concreserve, e vamos falar do Parque Global. O Parque Global é uma obra bem conhecida na Grande São Paulo, né? No Brasil. É um projeto de grandes proporções aí, que tem feito muita referência para muitas empresas, né, da construção e do mercado em São Paulo. E, primeiramente, eu queria que eles se apresentassem, né, o Luciano e o Eduardo e o Guilherme, e a gente vamos continuar. Bom, primeiro, muito obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e falar com vocês. É um prazer apresentar o Parque Global. Eu adoro discutir o case do Parque Global. Acho que é uma obra extremamente interessante como incorporação e construção para o mercado, para o setor. E fico muito grato de conseguir discutir e trazer inovações para o setor. Sim. Eu sou o Eduardo, muito prazer, agradeço o convite, Marcelo, Guilherme, é um prazer poder estar participando aqui dessa discussão ao lado de vocês e do Luciano também. Enfim, acho que a ideia hoje é a gente poder explorar um pouco mais as potencialidades aí da industrialização na construção civil. Né? Vamos lá. Não, show de bola. E tudo a ver aqui com o ambiente que a gente está, né? Estamos aqui na Concrete Show 2025, a maior feira do setor da América Latina, né? Assim como o Parque Global, que é um dos maiores empreendimentos aí da América Latina. E a gente quer começar esse assunto falando sobre a industrialização na construção civil. Gostaria de perguntar ali para o Luciano, quais são os principais benefícios aí da industrialização na construção civil e no Parque Global? Bom, acho que o principal benefício da industrialização hoje está voltado à execução e redução de mão de obra, né? O setor é muito arcaico. Quando a gente pega a linha de produtividade comparada com o automobilismo, né, a indústria automotiva, a construção civil quase não evoluiu nesses últimos, poderia até dizer, décadas, né? Então, acho que é muito importante hoje a gente trabalhar e cada dia mais investir em inovações. No Parque Global, especificamente, a gente procurou colocar todas as melhorias de inovação. Óbvio que muitas delas já existem no setor, mas a inteligência foi agrupar todas essas inovações no mesmo local para que a gente tivesse uma redução de mão de obra dentro do canteiro de obra, né? Para vocês terem uma ideia, o Parque Global ele foi composto de 3 etapas, né? A primeira etapa foram 5 torres residenciais, que a gente chama de residências internacionais. A segunda etapa, essa primeira etapa já acabou, estou na última torre, entrego agora em dezembro. A segunda etapa é o shopping e a terceira etapa é um centro de inovação, onde é constituído de 5 torres. Na primeira etapa das residências internacionais, nós trabalhamos em média com um efetivo de 1.300 funcionários. E hoje, no Parque Global, na inovação, né, no centro de inovação, nós estamos com média de 500 funcionários, né, menos da metade, com um pico de 850. Então, você vê, é uma redução bem satisfatória, visto que o contexto, né, da sociedade hoje, do mercado, é a falta de mão de obra. Acho que vocês devem sentir isso no dia a dia. Então, o nosso enfoque foi trazer inovação, trazer melhoria para todo um processo construtivo, reduzindo etapas de construção. Essa redução de etapas, ela consiste na diminuição de ciclos construtivos, né? Consequentemente, na redução de mão de obra e trazendo melhoria, qualidade e principalmente redução de prazo também. Então, acho que é um complexo, um contexto muito maior apenas de industrializar, né? E como consequência disso, né, do que a gente pensou e atuou num primeiro momento, a gente embarca a qualidade, porque tudo que é feito na indústria,
a gente sabe que tem uma qualidade maior do que a manufatura também dentro do canteiro de obra. Sim, a gente enxerga isso, né? Nós além de estamos aqui patrocinando, né, o podcast, a gente é fornecedor da Banks nessa obra acho que desde o início, e a gente vê que realmente a gente está em diversas obras e, né, na Grande São Paulo, em outros lugares também, a gente percebe-se, né, naturalmente ali uma redução significativa em relação a algumas outras obras, né, de portes parecidos. Quantidade de pessoas, a gente consegue enxergar isso, né? Eu acho que é uma obra que conseguiu mostrar um pouco do quanto isso tem sentido, né? A gente realmente, é o que você falou, a gente tem sentido muito essa dificuldade de mão de obra, porque, enfim, as demandas, né, têm aumentado de tudo e a mão de obra ela não consegue acompanhar isso, até por questão de valor, né? As pessoas hoje buscam ganhar mais e buscam evoluir, e aquela mão de obra básica é a que mais se perde, e aí a gente acaba tendo que pensar em situações de evolução. A gente tem feito isso bastante dentro da nossa empresa também e tem funcionado bastante. A gente se integrou bastante com isso, em desenvolvimento de traços, de outras coisas dentro da obra. A DESEC, inclusive, participou bastante. E aí queria perguntar para o Eduardo como que foi a participação, né, de vocês aí nesse apoio aí com a obra e em alguns outros projetos, na questão da industrialização. O que vocês têm feito em relação a isso? Bom, sem dúvida, a industrialização ela gera muitos desafios tecnológicos, né? Acho que isso é um ponto principal que sempre precisa ser discutido, porque da mesma forma que a gente está querendo obter um processo, vamos dizer assim, fabril, né? O Luciano comentou sobre a indústria automobilística, e de fato é difícil a gente pensar numa obra, por enquanto, como uma unidade fabril, né? Cada obra, principalmente obras de alto padrão, acabam tendo as suas particularidades, né? A gente vê processos industrializados em outros tipos de segmento, né? Mas, sem dúvida, esse acho que é um ponto importante para ser avaliado. Em termos de qualidade, também, acredito que a gente tem percebido uma evolução dos materiais, né? Vocês sabem que o cimento vem mudando a cada dia, os projetos trazem especificidades, FCKs mais altos, exigências cada vez maiores, e dentro disso, cada vez mais tentando reduzir o prazo de execução, que acho que esse é um objetivo, né? Então, tudo isso, evidentemente, que para ter qualidade, a gente precisa ter um controle eficiente dos materiais que vão ser utilizados, né? Principalmente pensar em questões logísticas, né? Muitas vezes, um sistema de obra desse tipo, muitos elementos são trazidos de fora, são fabricados off-site, são transportados, quando eles chegam na obra, eles precisam ser montados, encaixados, etc. E tudo isso tem muitos desafios dentro desse processo, que, sem dúvida, eu acredito que é um caminho sem volta, né? Apesar da gente ter ainda uma quantidade de obras industrializadas no Brasil, diria, relativamente pequena, né? Em torno de uns 10% a 15%, a maior parte, como comentou o Luciano, ainda é arcaico, eu digo que é artesanal, né? Então, dentro disso, aliado a essa qualidade de materiais, de logística, uma coisa que é super importante é a capacitação dos trabalhadores, né? Porque a gente percebe que é possível diminuir a quantidade de operários, né, que vão estar trabalhando, mas, por um outro lado, você precisa ter uma equipe qualificada, tanto na execução, no içamento dos elementos, né? Então, tudo isso, eu acho que são grandes desafios que precisam ser levados em conta para a gente ter uma obra com uma qualidade adequada e atendendo todos os critérios do projeto. Claro. Muito bom, Eduardo. E lá vocês tiveram uma série de desafios, né? Desde o começo, desde os blocos de fundação, né? Algo que a gente notou que visava a questão da industrialização, blocos de alta volumetria. E a minha pergunta aqui vai para o Eduardo. O Eduardo não, desculpa. Minha pergunta aqui vai para o Luciano. Luciano, de que maneira você entende que a industrialização ela pode afetar a questão de qualidade e de sustentabilidade da obra? Olha, no meu entender, acho que é em 100% das ações, tá? Acho que qualidade, de um modo geral, tudo que você faz na indústria
e você transforma, que tudo que você transforma na indústria e traz para o canteiro de obra apenas para montagem, a tua garantia de qualidade ela já foi feita na indústria, né? Ela já vem com o DNA da indústria, então a qualidade já vem em outro patamar. Então isso é visível quando a gente tem esse tipo de situação dentro do canteiro, como exemplo, uma fachada pré-moldada, né? Enquanto eu tenho um monte de funcionários pendurado num balancinho, numa fachada de 150 metros de altura, sujeito aos intempéries, como que eu garanto que a qualidade, a perfeição da planicidade, de esquadro, né, de resistências vão estar perfeitas? É inerente ao processo este problema, né? Já na fábrica, não. Você tem um ambiente controlado, você tem todo um processo sob supervisão maior, né? Num espaço muito mais controlado e mais fácil de entregar uma qualidade superior. Então, acho que é nítido essa superação em qualidade quando você faz pelo modelo Fabril, né? Pelo modelo da indústria. E com relação à sustentabilidade, eu acho que a fábrica traz conhecimento que a construção ainda está engatinhando. Então, a história da logística reversa para a gente é super importante. Todos os modelos que eu coloquei dentro do Parque Global, como parede pronta, né, a parte da cerâmica, que eu chamei de lean tile, é famosa dentro da construção, os próprios fornecedores da indústria que me entregam o material, eles mesmos retiram o resíduo. Isso é uma sustentabilidade enorme, é uma coisa que a gente acaba nem divulgando tanto, mas que ajuda o meio ambiente e o nosso entorno de uma maneira muito forte. Muito bom, muito bom. Eu acho que, assim, a gente vê, né, que lá no Parque Global tem acontecido isso, a ideia, né, de não só pensar na industrialização, mas do conceito do projeto, né, porque tem aquela ideia da pessoa não precisa sair do local, né, onde que ela vai morar, que a ideia ali, né, tem a parte comercial, a parte de serviço, de lazer, tudo integrado, já a ideia do projeto em si, né, que a BN, a Banks, né, criou, já avisava desde o início, eu acho, isso, e é um projeto muito antigo, né, eu acho que, assim, de muito tempo de história, na verdade, que foi se criando aí, e hoje vocês estão sendo pioneiros, né, muitas ações, mas principalmente no conjunto de muitas ações ali que vocês conseguiram colocar em prática. E isso acho que vai a pergunta até para os dois, se você quiser começar, Eduardo. O que você acha que qual que é o que você acha que pode acontecer, né, no mercado da construção se essas ações, né, que a Banks, por exemplo, tomou nessa obra específica se espalharem, né, terem mais capilaridade e ao ponto de não ser 10%, né, da construção que tem conseguido fazer uma industrialização maior, ser, sei lá, um número que a gente vê em alguns países já alcançando números bem maiores do que isso. O que você acha que isso vai representar dentro do nosso mercado, né, brasileiro aí de construção geral, né, civil, industrial, imobiliária e industrial? Excelente pergunta, Marcelo. Sem dúvida, acho que o assunto de sustentabilidade, que foi comentado aqui, ele é um ponto importante, né, dentro desse processo. E, de fato, quando você tem uma execução mais controlada, industrializada, você acaba otimizando também esses elementos que vão ser fabricados dentro da indústria, né, diferentemente do que se isso fosse feito dentro do canteiro de obras. Então, sem dúvida, hoje a gente fala muito sobre baixas emissões de carbono e etc., né? Então, acho que a sustentabilidade é um ponto interessante. Qualidade, né? Acho que isso não é dúvida para mim, que a gente sabe quando isso é feito dentro de uma unidade, de uma fábrica, o controle da geometria dos materiais, né? O próprio Luciano comentou isso, sem dúvida a qualidade tende a ser superior do que aquela que o operário está na obra, precisa montar a forma, precisa lançar o concreto, aí depois tem que desformar, tem um problema, um defeito construtivo, precisa reparar aquele defeito, enfim, acaba atrasando um pouco o prazo, perde um pouco de qualidade. Então, qualidade acho que é um outro ponto importante. Segurança, eu acho que quem já teve a oportunidade de visitar, por exemplo, uma obra
estruturas metálicas ou obras com pré-fabricados, sabe como é muito mais limpa a obra, mais organizada. Então, de certa forma, isso acaba oferecendo uma segurança maior para os trabalhadores que estão dentro ali do canteiro, né? Que de certa forma você acaba tendo uma obra mais limpa, mais organizada. E claro, eu acho que tudo isso tem que ser colocado numa balança para avaliação dos custos, né? Que a gente tem percebido que aí especificamente em alguns projetos onde tem uma repetibilidade maior de ciclos ou de sistemas, no longo prazo acaba resultando num custo menor, né? Inicialmente, num prazo mais curto, os investimentos acabam sendo um pouco mais altos, né? Porque tem tecnologia envolvida, você precisa integrar muitas disciplinas, né? E também a gente não tem uma norma específica que trate da industrialização, então você tem tem normas de estruturas metálicas, tem uma norma de elementos pré-fabricados, tem uma norma de paredes de concreto moldado em loco, que a gente precisa integrar tudo isso, né? Então, sem dúvida, acho que a ideia é que daqui para frente, cada vez mais, em função do próprio movimento que a gente vê dentro do mercado, de falta de mão de obra, eu acho que é aumentar a industrialização dos canteiros. Sim, isso. Até pegando um gancho, Eduardo, você falou dessa questão da pegada de carbono, né? Acho que o Parque Global era O Parque Global utilizou o nosso concreto, o nosso Axia. Isso. Foi a solicitação assim, nós já estávamos no estudo, né? E certificando o nosso concreto com baixa emissão de carbono. E foi bem na mesma época que a gente aprovou, que foi que a gente começou a utilizar nos blocos da Banks. Acho que foi até uma das primeiras obras que a gente utilizou, concreto certificado, foi na Banks com a baixa emissão de carbono. Você falar um pouco dele? Essa certificação é uma EPD, né? É uma declaração de produto. Ela não é uma autodeclaração, né? É uma declaração atestada de produto de uma empresa de fora do país, onde eles analisam nossos materiais, né? Eles analisam a questão do cradle to gate, né? Que é do berço ao portão, né? Qual que é o processo logístico, quanto que a gente emite de carbono, né? O que a gente aplica de tecnologia naquele concreto para a gente reduzir a pegada de carbono, né? Então não é algo tão simples e também não tem aquela pegada do greenwash, né? Que você vai falar que você é sustentável, mas você se autodeclara. Não, isso é uma avaliação de fora, a gente fez todo um estudo e a gente conseguiu validar, né? Em outros países isso já é uma realidade, né? É exigido para obras de fundos de investimento e tudo mais, para que tenha uso de concreto com baixa pegada de carbono, né? Então, obras que têm a certificação LEED, certificação Aqua, isso é algo que acrescenta bastante. E, coincidentemente, a gente passou a fazer esse fornecimento durante a obra do Parque Global. Era um concreto de FCK 50 MPa, né? Até o 48º andar, se eu não me engano, né? E fluiu muito bem. Concretos que são atestados têm essa certificação. Então, a tendência do mercado, assim como a industrialização, que é uma realidade, né? A gente fala assim, a gente é concreteiro, a gente quer fornecer em obra. Não, a gente tem que acompanhar a tecnologia da forma que ela vai, né? Estão aumentando as resistências do concreto, vai diminuir seção de pilar, seção de viga, vai reduzir concreto. Não, é a realidade do mundo, né? Do mundo, e a gente tem que acompanhar. Então, assim, gostaria de parabenizar aí ao Parque Global e o Eduardo pela DESEC, pelo incentivo que vocês estão dando para esse passo, né? A gente sair daquele negócio de empilhar tijolinho, né? Não que seja errado, mas é a gente poder visar novas tecnologias para que a gente consiga combater esse problema que a gente vem seguindo de falta de mão de obra, né? Você falou da falta de mão de obra, motoristas hoje, para a gente é uma dificuldade muito grande, né? Peça rara. Peça rara. E assim, a gente tem essa questão de industrializar, às vezes o pessoal pode achar, né, uma imaginação assim, talvez ser contra o concreto usinado em si, porque o concreto é um negócio já tradicional, né, e pensa-se isso, mas não é porque assim, hoje o Brasil, né, é um dos números mais baixos do uso do cimento a granel, né, que é o cimento usado pela indústria, que é o que nós representamos também. É super baixo o percentual, se eu não me engano, acho que é coisa de 20%, 30% do cimento produzido é feito para o granel. E países desenvolvidos, que a tecnologia está muito mais na frente, por mais que tenha industrialização de muitas coisas, né, de peças prontas, ou metálicas, ou pré-moldados e tal, que não são produzidas na nossa própria indústria,
o percentual é de 80%, às vezes, do consumo a granel. Ou seja, o volume do nosso produto acaba ainda sendo maior, porque você acaba barateando muita coisa, até porque você acaba industrializando e a construção para de ser aquela construção que aparentemente pode ser, imaginar que é de baixo custo, que o cara faz ele mesmo e tal, mas não é. Ela é uma construção cara, né? Então, esses usos de concreto de parede, por exemplo, a forma, né? O concreto, a construção inteira ser feita de concreto e não ter sido de alvenaria, outras coisas, tem feito com que a construção em si fique mais barata, né? Com o tempo. Existem, obviamente, construções que podem ser um pouco mais caras, dependendo do nível dela, mas isso traz, com certeza, com o tempo, um aumento na produção do nosso produto em si, porque você alimenta uma construção mais rápida, que com o tempo pode ter uma série maior e aí acaba ajudando, vamos dizer assim. Então, até uma melhoria para a gente, em final, em questão até de vendas no futuro. Claro que é um negócio de longo prazo, né? Mas é algo que para a gente, o que a gente pode incentivar, a gente tem incentivado aí, tem ajudado, tem apoiado as obras. Foi o caso da Banks, né? E aí, que você puder agora falar para a gente, Luciano, qual que é como a gente fez a pergunta antes, né? Que a gente pulou um pouco. O que você acha que isso pode trazer para o mercado, né, os benefícios aí agora com isso ocorrendo aí, um aumento, né, do uso da industrialização? No final, Marcelo, meu entendimento é que isso é obrigatório. É isso aí. Né? O que a gente precisa realmente é o apoio dos grandes investidores. Esse é o fato. A mão de obra não existe, ela é de conhecimento também de todos, que hoje o que sustentava a mão de obra eram os filhos dos funcionários, eles viam naquilo um crescimento profissional. E hoje, com a disputa no mercado de entregas rápidas, de transportes urbanos, no caso do Uber, essas coisas, tirou um pouco, né, dos funcionários dentro dos canteiros. Então, a obrigação do aumento de produtividade é inerente e urgente. Sim, sim. Então, o quanto antes isso acontecer, melhor. É óbvio que isso precisa de investimentos, né? Os primeiros... se eu falasse aqui que todas as implantações que eu coloquei no parque elas saíram mais baratas, é mentira. Algumas elas consomem caixa, são mais caras, eu antecipo gastos, mas ela, em contrapartida, ela me dá uma segurança de produção, de qualidade muito grande. E eu uso o parque justamente para testar para os meus outros empreendimentos. E testar aquela tecnologia para ser divulgada não só para mim, quanto para todo o ecossistema e todo o mercado da construção civil. Né? Tanto é que o Parque Global é extremamente visitado. Né? Toda semana eu tenho visita de algum construtor, alguma pessoa interessada em conhecer as metodologias e o próprio empreendimento. Então, eu acredito que esse passo é um passo sem volta e a gente precisa acelerá-lo. Então, acelerar depende de investimento, depende de apoio, depende dessa parceria que vocês acabaram de falar, do exemplo que vocês comentaram sobre o concreto, né, com baixo carbono, porque todo mundo tem que se envolver. Não adianta eu isoladamente achar que eu quero colocar uma tecnologia nova, sendo que eu não tenho suporte das empresas, né, que compõem o ecossistema. Então, acho que para todo mundo tem um desafio grande, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir ultrapassar isso o mais rápido possível. Sim, sim. A gente tem visto esse esforço lá, de fato não é tudo que é mais barato hoje, mas é por questão até de falta de demanda, né? Como não é tão utilizado, né? Muitas das coisas que vocês têm feito lá, obviamente acaba que não é o mais barato hoje, até porque não é tão produzido, mas eu acredito que as pessoas, né, as empresas conseguindo enxergar tudo que está sendo feito lá, em algumas outras obras também que nós temos aí que estão empregando algumas tecnologias, com o tempo, como quase tudo que se cria, né? Com o tempo começa a ter demanda e o produto acaba ficando mais barato e a tendência acho que é ser essa e é o que você falou, nós pelo menos, né, como Concreserve, né, como uma empresa aí do setor, temos que apoiar o que vocês iniciaram ali, então é algo que a gente tem feito. Se todos, acho que do nosso setor da construção, tiver esse conceito, né, de que a construção nossa precisa avançar,
e se industrializar, eu acho que a gente vai ter uma evolução assim gigante, porque como a gente, né, você viaja, a gente também, você vai em alguns lugares no mundo, você vê que tem muitas coisas que estão muito na frente, né? Então, assim, apesar de ter até coisas que nós, graças a Deus, temos bastante evolução também em alguns quesitos, assim, a gente vê da construção. Mas se a gente pegar assim, o planeta em si, tem muita coisa que está na frente, e eu acho que hoje a informação ela está muito rápida, né? Então, não dá para um país, né, o Brasil ou qualquer outro, tentar fazer de uma forma muito diferente, muito atrasada, muito arcaica, porque fica para trás, porque está sendo enxergado. Então, o mundo está vendo, os investidores, no geral, muitos são até de fora, então não tem como a gente, eu acho que não evoluir e chegar ali numa situação que a gente se modernize bastante aí a nossa indústria, porque acho que a tendência da mão de obra não é piorar, ela evoluir. Na verdade, as pessoas estão buscando um negócio que dê mais condições e que tenha um conforto melhor de trabalho, vamos dizer assim. E acaba que isso vai fazer com que essa mão de obra mais inicial ali da obra diminua, né? Então, a tendência, acho que é quase que natural que a gente ou faz ou vai ser forçado a fazer do mesmo jeito, né? Vai diferenciar quem vai apanhar mais nisso e por aí vai. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente está chegando no final aqui do nosso podcast. Se vocês puderem, então, fazer as considerações finais. Você começar, Eduardo. Bom, primeiramente, agradecer pelo convite em nome da DESEC, né, vocês, e dizer que industrialização é uma realidade, né? Vai acontecer, a gente espera que aconteça, porque a gente quer ver obras melhores. Às vezes, uma simples alteração no método construtivo, por exemplo, você pode ter ganhos significativos, né? Um exemplo é a argamassa projetada, que você pode substituir aquela argamassa que o pessoal aplica manualmente, né? A simples troca de um concreto convencional de baixa fluidez para um concreto que seja muito fluido, já melhora a qualidade das construções. Então, claro que a gente precisa pensar, não foge da parte de integração das disciplinas e inovação tecnológica, né? Então, acho que tudo isso tem que ser contemplado. A gente vê hoje o BIM, vê a inteligência artificial aí sendo usada, e a gente precisa utilizar dessas ferramentas para, de fato, entregar uma construção saudável, durável, e atender os critérios aí de sustentabilidade e baixa emissão de carbono. Isso. Bom, agradeço, obrigado mais uma vez pelo convite, em nome da Banks, em meu nome. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Marcelo, parceiro de longa data, Guilherme sempre junto, e a DESEC também. E hoje eu descobri que tenho mais tempo de DESEC do que eu imaginava. Mas agradeço o convite. Falar de inovação para mim é sempre empolgação. Falar de Parque Global mais ainda. Muito... Eu acho que são poucas as pessoas que têm a oportunidade de ter um laboratório na vida real, né? E colocar todas as oportunidades e pensamentos, e principalmente aquilo que um engenheiro deseja em prática. Eu acho que eu estou conseguindo fazer isso, então fico bem realizado, e mais realizado ainda de conseguir dividir isso com todo mundo e com o setor inteiro, tá? Fico à disposição, coloco o Parque Global sempre à visitação para quem estiver assistindo e quiser visitar, e agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, obrigado. Muito bom. Em nome da Concreserve aqui, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, Luciano, Eduardo. Ficou muito claro aqui a necessidade e o imediatismo que a gente precisa para botar em prática a industrialização. Foi muito boa essa nossa troca técnica, e é isso aí. É isso aí. Eu agradeço o Eduardo, a DESEC, né, o nosso professor aí, Selmo Cooperman, que é um dos precursores aí acho que de um estudo mais aprofundado técnico do concreto no Brasil. Eu acho que isso é um negócio super importante para a gente. O Luciano Amaral, a gente já nos conhecemos de longa data também, e agora esse trabalho que a gente tem feito na Banks tem sido muito, muito legal e muito importante, acho que, para o nosso setor. E agradecer a parceria também, né, com a nossa empresa, com tê-los, né, como cliente,
e como amigo aí e parceiro aqui desse podcast, né, para a gente poder divulgar, né, as ações, né, que estão sendo feitas, né, no mercado, que de fato ainda existe esse problema, né, a questão de a gente fazer, ela é importante, mas ela tem que ser mostrada, né, que se não se divulga isso, acaba que o efeito que se esperava ele acaba sendo menor, né, do que de fato acontece. Então, eu acho que é importante, né, esse podcast nosso por conta disso, porque isso vai, com certeza, incentivar muito construtor e muitas empresas a pensarem um pouco mais sobre esse assunto, sobre a industrialização. E aí, espero que esse objetivo tenha sido alcançado aí com esse podcast. Agradeço o Guilherme, nosso diretor técnico aí da Concreserve também, ter participado aí com a gente. E estamos aqui encerrando o nosso podcast. Nos acompanhem aí nas redes sociais para os novos capítulos. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. Breve.